Boa noite. Meu nome é Mariana Maia e hoje eu vou falar um pouco sobre privacidade. Na verdade, uma introdução à privacidade. Alguns de vocês me conhecem e outros ainda não. Para quem não me conhece, eu sou aluna do doutorado Sim, sou orientanda de Carla Silva, também mantenho colaboração com Jéssica, a professora da disciplina. Meu tema de pesquisa no doutorado é privacidade na engenharia de requisitos. Mais especificamente, eu venho desenvolvendo algumas pesquisas para propor um método de especificação de requisitos de privacidade no desenvolvimento ágil de software. Assim, eu também fui na indústria para saber quais são os problemas que eles enfrentam e como eu posso ajudar com a minha pesquisa de doutorado. Mas, voltando para a aula de hoje, vamos apresentar uma motivação, por que se preocupar com a privacidade, o que é a privacidade, o que é a privacidade no meio digital. Vamos apresentar também uma diferenciação de privacidade e segurança e também vamos abordar alguns problemas envolvendo a privacidade. Por último, vamos abordar alguns frameworks conceituais, alguns conceitos importantes sobre a privacidade e como ela pode ser mais complexa do que imaginamos. A cada dia, muitas aplicações de software surgem para facilitar as nossas atividades cotidianas. Por exemplo, a forma como nos comunicamos, como estudamos, como realizamos exames médicos, como fazendo compras e uma infinidade de atividades. Porém, essas aplicações de software revelam grandes quantidades de informações pessoais. E essas informações pessoais muitas vezes podem ser usadas para outros propósitos que não os inicialmente previstos. E por conta dessa exposição toda desses dados pessoais, começam a surgir preocupações com a privacidade dos dados pessoais das pessoas ao utilizar esses aplicativos de software. Além disso, as pessoas não estão completamente cientes que suas informações pessoais estão sendo coletadas, analisadas e até transmitidas para terceiros. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês pararam para ler os termos e condições de uso dos aplicativos que vocês utilizam diariamente? Isso é uma boa pergunta. Um bom exemplo de problema de privacidade a ser mencionado é o Facebook por diversos aspectos. Primeiramente, essas brincadeiras, como podemos observar nesse slide, aparentemente brincadeiras inofensivas, de qual princesa da Disney você é, qual aparência a sua aparência se você fosse do sexo oposto, entre outras brincadeiras. Ao participar dessas brincadeiras, as pessoas estão dando acesso a seus dados pessoais a essas empresas parceiras do Facebook. E essas empresas elas podem divulgar, podem vender e até fazer manipulações com esses dados pessoais das pessoas, como foi o caso do escândalo da Cambridge Analytica nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos. A Cambridge Analytica usou dados comportamentais das pessoas para fazer manipulações e influenciar a decisão final das eleições. Também temos suspeitas dessas manipulações em outras ocasiões, em outros contextos, como o do Brexit no Reino Unido. Outro exemplo de problema de privacidade foi o caso do Google. Eles admitiram ouvir conversas privadas dos usuários em português e espanhol, capturados por esses sistemas virtuais, mesmo eles estando desligados. Então, eles estavam ouvindo as conversas privadas das pessoas dentro da casa das pessoas. Ao meu ver, isso é algo muito grave. E o FaceApp, vocês conhecem o FaceApp? Quem aqui já usou? Fica aqui mais uma pergunta minha. Para quem não conhece, é um aplicativo que as pessoas podem utilizar para se verem mais velhos, mais novos, para se ver no sexo oposto. Ano passado, esse aplicativo estava fazendo muito sucesso. Muitos amigos meus estavam utilizando.
Mas essa semana passada eu vi que as pessoas voltaram a utilizar o FaceApp, esse aplicativo. Depois que as pessoas começaram a usar o ano passado, que eu observei isso, começou também a surgir muitas notícias sobre o FaceApp ser um aplicativo russo e que a Rússia não tem leis de privacidade e que o governo russo poderia fazer o que eles quiserem com os dados pessoais das pessoas que utilizam o FaceApp. E eu observei também as pessoas compartilhando essas notícias. Foi aí que eu percebi que as pessoas estão começando a se preocupar com a privacidade de seus dados pessoais. Porque no início do doutorado, há uns 4 anos, eu tinha dificuldade de encontrar alguém que tinha essa preocupação de fato com os seus dados pessoais ao utilizar esses aplicativos. Eu comecei a observar essas notícias, como essa notícia desse slide sobre a privacidade ser considerada uma discussão muito importante, talvez a mais importante na atualidade, que é necessário se preocupar com a privacidade até mesmo no uso de objetos inofensivos, aparentemente, como uma boneca que responde perguntas triviais. Nesse exemplo aqui do slide, as perguntas eram armazenadas nessas bonecas e depois vendidas. Imagina que situação, sua criança, seu filho está brincando com a boneca e toda a conversa com aquela boneca está sendo armazenada e vendida por aquele dono daquele dispositivo, a quem fornece aquele dispositivo. Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Bom, e os problemas podem ser ainda mais graves do que imaginamos. E as pessoas, elas realmente estão percebendo que esses dados estão sendo usados para outros propósitos. E se eu for em uma farmácia, por exemplo, e comprar um teste de gravidez e depois eu vou fazer uma entrevista de emprego, e se o meu empregador tiver acesso a essa minha compra de teste de gravidez e não me dar um emprego, não me empregar porque eu posso estar grávida. Também tem um caso de alguns aplicativos para detectar primeiros sinais de depressão nas pessoas, ou se essa pessoa terá depressão no futuro. Aparentemente é um dispositivo, é algo maravilhoso, mas se esse dado for, esse dado capturado por esse aplicativo for usado pelo meu possível empregador. Por isso que eu sempre falo de um exemplo que foi no início da minha pesquisa de doutorado sobre privacidade. Eu ouvi muita resistência das pessoas. Elas falavam que ninguém estava nem aí para a privacidade, que ninguém se preocupava com privacidade e que todo mundo podia ver seus dados pessoais, do e-mail, do celular, mas na nossa vida cotidiana, quando a gente quer conversar com uma pessoa, a gente chama ela no privado e conversa. Mesmo que eu não esteja falando nada demais, eu chamo essa pessoa no privado e converso com essa pessoa. Eu não quero que todo mundo tenha acesso e escute o que eu estou conversando com o meu amigo. Então, no início do doutorado, as pessoas falavam, essa pesquisa não vai dar em nada porque ninguém se preocupa com privacidade. Mas a gente está percebendo que é necessário se preocupar sim com a privacidade, até para não ser manipulado, como foi no caso das eleições nos Estados Unidos. Eu preciso ter ciência das minhas ações, que eu estou fazendo aquilo consciente e não que eu estou fazendo aquilo por causa de alguma manipulação. Sim, mas o que é privacidade? Mas o que é de fato privacidade? Essa ideia sobre privacidade, ela na verdade é bem antiga. O conceito, ela tem origens históricas em discussões filosóficas bem conhecidas, principalmente a distinção de Aristóteles entre a esfera pública, da atividade pública, e a esfera privada, associada à vida familiar e à vida doméstica. Então, essa ideia da privacidade ela está muito ligada com a ideia dos ditos valores superiores da filosofia,
tais como ética e moral. Bom, os primeiros tratados sobre privacidade surgiram com a introdução da ideia de privacidade na lei americana a partir da década de 1890, na verdade. A proteção à privacidade ela foi justificada em grande parte por razões morais em respostas a recentes desenvolvimentos tecnológicos da época, como fotografia e o início do jornalismo sensacionalista. Assim, esse artigo, que estou mostrando aqui no slide, de dezembro de 1890, escrito por um advogado e pelo futuro juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, intitulado O Direito à Privacidade. Esse artigo é frequentemente citado como a primeira declaração explícita de direito à privacidade na lei americana. Pessoal, me desculpe pelo barulho externo, está passando alguém aqui de moto em frente à minha casa. Bom, voltando aqui ao slide, os autores eles escreveram que a privacidade é um direito do ser humano de ser deixado em paz, em uma tradução livre, é claro. Essa definição ela é focada na proteção dos indivíduos e não na proteção das informações pessoais. Então, ela está preocupada mais com a ideia da privacidade daquele indivíduo. Bom, a privacidade ela também é citada na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, no artigo 12. Aqui é apontado que a privacidade é um direito fundamental do ser humano, que a privacidade deve ser respeitada e protegida. Todo ser humano tem esse direito, o direito à privacidade. Sim, com o passar dos anos foram surgindo inúmeras definições para o termo privacidade. Com esse autor aqui nesse slide, a privacidade é a reivindicação de indivíduos, grupos ou instituições para determinar por si mesmos quando, como, em que medida, em que condições as informações sobre elas são comunicadas a outros. A privacidade aqui ela começa a ser vista em relação às informações pessoais propriamente ditas e não apenas a um indivíduo, como a gente viu na definição anterior. Em 75, a privacidade é vista como um processo de regulação de fronteiras que depende de um contexto. Em 99, a privacidade é vista como um interesse individual, mas eu gosto muito da definição de Kaloniates, que é um pesquisador da engenharia de requisitos. Ele definiu a privacidade com base nessas outras definições em 2008. Na verdade, Kaloniates ele é um pesquisador de privacidade na engenharia de requisitos. E ele fala que a privacidade é o direito de determinar quando, como e que condições é permitido divulgar informações pessoais e transmitir essas informações a terceiros. Eu particularmente utilizo essa definição na minha pesquisa sobre privacidade. Bom, mas quais são esses direitos? De acordo com Viana, que é um pesquisador brasileiro, a principal função do monitoramento nesse meio eletrônico da sociedade é registrar informações para serem utilizadas posteriormente. Isso se dá pela tríade de monitorar, registrar e reconhecer. E para que ocorra um limite nisso, então é preciso recorrer ao direito à privacidade, fundado na ideia do direito de não ser monitorado, direito de não ser registrado e direito de não ser reconhecido. Na lei europeia, na LGPD ou no GDPR, lá a gente vai encontrar também alguns direitos em relação à privacidade, mas isso vocês vão ver só na aula de GDPR.
as próximas aulas, na verdade. Pronto, falamos sobre privacidade, sobre os desafios e o que enfrentamos quando não se é pensado em privacidade. Agora podemos ir um pouco além e pensar em outros exemplos de problemas de privacidade. Nós sabemos, na verdade é sabido, que hackers eles exploram problemas nos sistemas de software e muitos registros de dados são perdidos ao longo dos anos. Diante dessa nova realidade que nos deparamos, precisamos lidar com problemas de segurança e problemas de privacidade. Às vezes esses problemas são sozinhos, privacidade sozinha, segurança sozinha, ou às vezes um problema de segurança se transforma em um problema de privacidade. Por exemplo, em algumas ocasiões que hackers eles bloqueiam os arquivos de alguns sistemas hospitalares. Isso aconteceu muito alguns anos atrás nos Estados Unidos, também na União Europeia, e eu acho que aqui no Brasil também aconteceu. Bom, hackers eles bloqueiam os arquivos desses sistemas hospitalares com uma condição de pagamento de resgate. Se o dinheiro não for pago, eles podem vender ou compartilhar os dados pessoais dos pacientes daquele hospital. Nesse caso aqui, desse slide do Hospital Hancock nos Estados Unidos, por exemplo, eles bloquearam os arquivos desse hospital e ele teve que pagar mais de $50 mil para poder retomar o acesso aos arquivos desse sistema hospitalar. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver um problema de segurança se transformar em um problema de privacidade. Também eu gosto de apresentar esse exemplo, que é um aplicativo Strava, é um aplicativo um app que ajuda as pessoas a monitorar enquanto estão fazendo atividades físicas. O problema foi que eles divulgaram a localização dos seus usuários. E muitos desses usuários eram soldados que estavam na guerra da Síria e do Afeganistão e também de militares que trabalhavam em presídios aqui no Brasil. Então, isso é um problema de privacidade que acarreta também um problema na segurança física das pessoas. Outro exemplo é o do carro Tesla, quando ele estava sendo testado, que hackers eles usaram pequenos stickers adesivos para enganar o piloto automático do Tesla e ele ir para a direção errada da estrada. Também é um grave problema que pode acarretar um problema de segurança física para as pessoas. Bom, então a gente falou de privacidade, falou de segurança, mas qual a diferença entre privacidade e segurança? Privacidade, como já vimos, a partir da definição de caluniados, privacidade é o direito de determinar quando, como e que condições se é permitido divulgar informações pessoais e transmitir essas informações para terceiros. Segurança é sobre prevenção de prejuízo, de harm, causados por atacantes, por hackers externos. Isso significa que a privacidade pode acontecer por uma pessoa dentro daquele sistema e a segurança por uma pessoa fora daquele sistema. A privacidade, às vezes, pode ser violada por um problema de segurança e, às vezes, não, por um mero problema de privacidade. Como foi o caso do hospital que eu falei, foi um caso de segurança que acarretou em um problema de privacidade. Mas o exemplo do Facebook foi um mero problema de privacidade. Bom, mas o que é informação pessoal? Informação pessoal pode ser o nosso nome, nacionalidade, data de nascimento, nossa cidade natal, endereço. Mas
a privacidade pode ser também dados da nossa localização, dos contatos da nossa agenda telefônica, histórico de browse, informações do nosso e-mail, cartões de crédito. E pode ser um pouquinho mais profundo. Por exemplo, quando nós caminhamos na rua, se alguém capturar nossa face, nossa imagem, isso também é uma informação pessoal. Ou até o nosso sangue, quando a gente vai lá no laboratório fazer um exame de sangue. Aquilo ali também é uma informação pessoal, certo? Bom, algumas vezes, algumas informações pessoais, elas são vistas como informações sensíveis. Por exemplo, algumas leis apresentam categorias de informações pessoais ditas como especiais e que o processamento dessas informações especiais deve ser realizado de forma mais cautelosa, como a lei europeia, o GDPR, afirma que essas informações são aquelas relacionadas a direitos e liberdades fundamentais que em determinados contextos poderia criar riscos aos donos dessas informações pessoais. Exemplo de informação sensível é etnia, opinião política, religião, orientação sexual, dados biométricos usados para reconhecer as pessoas. Mas o que eu venho percebendo é que muitas vezes esse termo, informação sensível, é usado de forma equivocada, como qualquer tipo de dado pessoal. Vai nas empresas, a gente vai falar de informação pessoal, aí as pessoas confundem, tudo é dado sensível. Mas a gente tem que manter em mente que dado sensível é essa categoria especial de informações pessoais, ok? Agora vamos falar sobre alguns problemas sobre privacidade. Na verdade, mais problemas ainda do que eu já falei. Nesse relatório de 2016, eu tentei encontrar um relatório mais recente e não consegui encontrar. Então, vamos ficar com esse relatório de 2016, que ele foi realizado com 36 mil aplicativos de 27 diferentes categorias, tanto para Android como iOS, e eles conseguiram observar que esses aplicativos eles estavam coletando mais informações pessoais do que as necessárias para o seu pleno funcionamento. Por exemplo, 52% desses aplicativos acessavam geolocalização das pessoas. 11% acessavam os contatos. Desses 11 que acessavam os contatos, 19% eram aplicativos de investimentos financeiros. Então, eu me pergunto, por que um aplicativo de investimento financeiro está querendo ter acesso aos meus contatos, à minha agenda telefônica? Desses aplicativos, 16% eles estavam tendo acesso ao calendário das pessoas. E eram muitos jogos que estavam tendo acesso a esse calendário das pessoas. E um total de 61% tinha alguma ferramenta relacionada à análise de dados ou propaganda para as pessoas. Então, o que a gente consegue perceber que em 2016, hoje a realidade pode estar muito diferente. Esses aplicativos estavam coletando informações pessoais que não eram necessárias para o seu funcionamento, ok? Bom, resumindo, quais são os problemas fundamentais relacionados à privacidade? Os problemas fundamentais são coleta, uso e disseminação de informações pessoais indiscriminadamente. Se isso ocorrer de forma consciente, de forma ética, a gente não vai ter um problema de privacidade. Mas se isso for realizado sem nenhuma ética, aí a gente vai ter um problema de privacidade. Imagine, por exemplo, um sistema de cuidados com a saúde. A gente tem o paciente
esse paciente ele transmite informações para diferentes profissionais de saúde por meio do sistema hospitalar. Aqui é quando ocorre a coleta de informação, tá certo? Os profissionais de saúde, eles tomam decisões médicas relacionadas a esses dados coletados. Então, aqui é quando ocorre o uso dessa informação. Com isso, esse pessoal transmite essa informação pessoal para uma empresa de remédios. Aqui é quando ocorre a disseminação de informação. Isso pode ocorrer de forma privada, de forma justa, preservando a privacidade, ou de forma completamente injusta, sem preservar a privacidade, tá certo? A gente tem que pensar maneiras de como a gente vai fazer essa coleta, esse uso e essa disseminação de informação de forma privada e de forma justa para as pessoas. Bom, mas nem tudo está perdido, nem tudo é problema. Hoje em dia, nos dias atuais, temos princípios, guias e leis para lidar com a privacidade. Então, as empresas precisam se preocupar com a privacidade, seja porque as pessoas estão começando a se preocupar, ou seja porque hoje em dia a gente tem lei e a gente tem que seguir essa lei. Nas próximas aulas da disciplina, a Lei Europeia de Privacidade, GDPR, e a brasileira, o LGPD, serão detalhadas e serão esmiuçadas. Vocês verão que o GDPR entrou em vigor em 2018, que depois disso o LGPD foi criado às pressas para manter essa colaboração com a União Europeia, criar uma lei compatível com aquela da União Europeia, que o LGPD ele é proveniente do Marco Civil da Internet, que foi criado em 2014. Esse Marco Civil não é muito claro, mas já é um avanço expressivo, que ele toca no assunto, ele fala sobre privacidade. Ele não explica muito o que é privacidade, mas ele fala que a privacidade tem que ser preservada. Na aula de hoje, vamos focar nos chamados FIPS e também no Guia de Proteção da Privacidade da OCDE, tá certo? Os FIPS são, em tradução livre, os princípios das práticas justas de informação. Esse termo foi inicialmente criado pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Na verdade, FIPS são diretrizes que representam conceitos amplamente aceitos sobre práticas justas de informação no meio digital. E também vamos abordar os princípios dessas práticas justas, desses FIPS, de acordo com a OCDE, tá certo? Além desses guias, dessas leis, também temos os mecanismos computacionais criados para garantir a privacidade, como é o exemplo da técnica do anonimato, por exemplo, em base de dados, ok? Vamos abordar um pouco sobre os FIPS. Como eu disse anteriormente, os FIPS, os princípios de práticas justas de informação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, são diretrizes que representam conceitos amplamente aceitos sobre práticas justas de informação em um mercado eletrônico. Isso ocorreu lá em 1973, mas algumas atualizações já foram realizadas nesses FIPS. Portanto, os FIPS são um apanhado de princípios e práticas para coleção, para uso e disseminação de informação pessoal. Ok? Aqui nesse slide, nessas diretrizes de 1973, a gente tinha 5 ideias de práticas justas, que é o aviso, ciência, aviso e ciência, escolha,
consentimento, acesso, participação, integridade, segurança, execução e reparação. Por exemplo, o princípio mais fundamental é o aviso à ciência. Os usuários eles devem receber um aviso prévio e ter ciência das práticas de informações que serão praticadas antes que qualquer informação pessoal seja coletada. Para isso é necessário que, por exemplo, garantir a identificação da entidade que coleta os dados, identificação dos usos para que os dados serão coletados, identificação dos dados, entre outros, como você pode observar aqui nesse quadrado, certo? Bom, o segundo princípio central amplamente aceito de práticas justas de informação é a escolha ou o consentimento do usuário. Na sua forma mais simples, escolha significa oferecer aos consumidores, aos usuários, opções sobre como qualquer informação pessoal coletada a partir deles pode ser utilizada, ou seja, oferecer aos consumidores, aos usuários, opções para controlar como seus dados pessoais serão utilizados, serão usados. Princípio 3, o acesso, ele é o terceiro princípio central, refere-se à capacidade do indivíduo acessar os dados sobre si mesmo, ou seja, visualizar os dados e contestar também a precisão e integridade desses dados que foram coletados. E isso deve ocorrer de maneira simples, não deve existir empecilhos e dificuldades para que o usuário consiga fazer esse acesso a essas informações. O quarto princípio amplamente aceito é que os dados sejam precisos e seguros. Então, é necessário utilizar técnicas de segurança da informação para garantir isso. Vocês conseguiram estudar algumas técnicas sobre segurança no início da disciplina. Por último, execução é um conceito comumente aceito que os princípios básicos da proteção da privacidade só podem ser eficazes se houver um mecanismo para aplicá-los, como por exemplo, que uma empresa se autorregule, ou como é o exemplo das leis, tem que ocorrer algum mecanismo que faça com que esses princípios sejam executados corretamente. Esses 5 princípios foram os conceitos iniciais de como as pessoas devem tratar a privacidade de maneira justa nos meios digitais. Depois disso, a OCDE também apresentou um guia de práticas justas. Só que esse guia ele é um pouco mais abrangente, mais completo do que os FIPs iniciais que eu acabei de abordar. É um relatório bem grande que a OCDE fez sobre privacidade. Na parte 2 do relatório da OCDE é possível observar a definição dos princípios. São eles princípio da limitação da coleta de dados, princípio da qualidade dos dados, princípio da especificação de finalidade, princípio da limitação de uso, princípio da salvaguarda de segurança, princípio da abertura, princípio da participação individual e, por último, o princípio da responsabilidade. Vamos ver cada um desses princípios em detalhes nos próximos slides. Mas eu recomendo fortemente que vocês acessem o site e deem uma lida no relatório, nem que seja uma passada de olho. Eu esqueci de dizer, mas em muitos slides eu apresento aqui a referência e vocês podem obter mais informações sobre aquele slide, sobre aquele conteúdo nessas referências, tá certo? Bom,
Vamos para o princípio da limitação da coleta. Esse princípio ele afirma que deve existir limite para coletar os dados pessoais. E essa coleta deve acontecer por meios legais e meios justos, e com o conhecimento ou consentimento do titular dos dados. Ou seja, a coleta dos dados deve ocorrer apenas com conhecimento e consentimento do indivíduo em questão, que é o dono dessa informação pessoal, ok? Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da qualidade dos dados. Esse princípio afirma que os dados pessoais coletados, eles devem ser relevantes para aquilo que vai ser realizado. Eles devem ser precisos, completos e atualizados, devem ser atuais. Ou seja, devemos apenas coletar informações pessoais relevantes e precisas para um objeto específico. Próximo é o princípio de especificação de finalidade, de propósito, se refere aos propósitos para os quais os dados pessoais são coletados. Isso deve ser formado com antecedência. No geral, é que eu só devo coletar um dado tão somente para o propósito que eu informei. Ou seja, o propósito de uma determinada informação deve ser conhecido no momento daquela coleta de dados pelo usuário, pelo dono da informação pessoal. O princípio da limitação de uso. Os dados pessoais não devem ser divulgados, disponibilizados ou utilizados para fins diferentes dos inicialmente previstos. Ou seja, os dados coletados não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados naquele momento daquela coleta, tá certo? Exceto em duas condições: com o consentimento do usuário, do titular daqueles dados, ou por alguma autoridade de lei, da lei. O próximo princípio, o princípio da segurança, afirma que devem ser tomadas medidas razoáveis para proteger os dados do uso não autorizado, da distribuição, modificação ou divulgação de informações pessoais. Ou seja, que deve criar mecanismos computacionais para garantir a segurança dos dados pessoais. O princípio da abertura afirma que os indivíduos devem poder recorrer à coleta de dados e entrar em contato com as entidades que coletam aqueles dados, aquelas informações. Ou seja, que o usuário deve ter abertura para entrar em contato com o provedor daquele aplicativo e tentar descobrir qual é o meu dado que aquele aplicativo está coletando, o que aquele aplicativo está fazendo com o meu dado pessoal. Bom, o princípio da participação individual afirma que o indivíduo, o dono dos dados, ele tem o direito de saber se suas informações foram coletadas e ele deve poder acessar aquelas informações. Aqui vocês podem ler mais alguns detalhes. Temos o detalhe A, B, C e D, ok? Pronto. O princípio da responsabilidade afirma que quem coleta, o coletor daqueles dados, deve ser responsabilizado por não cumprir qualquer uma das regras que foram mencionadas nos outros FIPS, que precisa haver uma pessoa dedicada a cumprir essas regras e que, se essas regras não forem cumpridas, uma pessoa seja responsabilizada por não cumprir essas regras. Nas próximas aulas vocês verão as leis, o GDPR, o LGPD, e como esses princípios estão colocados nessas leis. Porque esses são alguns princípios, algumas formas justas, algumas ideias de como tratar informações pessoais, mas elas não têm efeito de lei. Só a lei que a gente deve seguir, como o GDPR e o LGPD, tá certo? Bom,
Agora, como Jéssica me pediu, eu tenho que apresentar, fazer um exercício para vocês. Eu vou mostrar alguns cenários que foram utilizados como um survey nos Estados Unidos em 2016. Um conjunto de pesquisadores, eles fizeram algumas perguntas para as pessoas sobre se elas concordavam ou não concordavam com aquele cenário. Então, vou fazer a mesma pergunta para vocês. Imagine que você está na sua empresa e começa a ocorrer furtos naquela empresa. Começa a ocorrer furtos. As donas da empresa falam, a gente vai colocar algumas câmeras de vigilância aqui na nossa empresa, no nosso escritório, para coibir esse problema desses furtos. Aí eu pergunto a vocês, vocês aceitam essa situação? Vocês não aceitam? Depende de que e o motivo para aceitar, para não aceitar e qual depende de que situação. O segundo cenário é o cenário de compartilhamento de informações de saúde. Imagine que você é um usuário você é usuário de um sistema hospitalar, você confia muito em um médico, no consultório daquele médico, nas pessoas daquele consultório. E eles falam, olha, a gente está utilizando um sistema, e nesse sistema você pode facilitar a sua vida. Você pode marcar consultas mais rapidamente, você pode acessar os seus exames. Contrapartida, a gente vai poder fazer um tracking aí dos seus dados pessoais médicos e compartilhar esses dados com algumas empresas farmacêuticas. Aí eu pergunto, vocês aceitam ou não aceitam? Depende de quê? Tá certo? Vocês têm que discutir. O terceiro cenário é o cenário de cartões de fidelidade de varejo. Por exemplo, aqueles cartões das farmácias. Quando a gente vai na farmácia, a gente faz um cartão de fidelidade para obter desconto. Mas, em contrapartida, eles vão poder observar nossa rotina, nossos hábitos de compra e vender esses hábitos de compra para outras pessoas. O quarto cenário é o cenário de um termostato inteligente. Uma empresa chega para você e diz que quer instalar um termostato na sua casa, que você vai conseguir economizar muita energia ao utilizar esse termostato, mas em contrapartida eles vão conseguir observar algumas rotinas da sua casa. Por exemplo, quanto tempo você fica com a luz do quarto acesa, quanto tempo você fica com a TV ligada, com o rádio ligado, e eles vão conseguir ter uma ideia da rotina da sua casa. Aí eu me pergunto, vocês aceitam, não aceitam ou depende? Depende de quê? Tá certo? Deixa eu explicar melhor. Eu vou pedir para vocês afirmarem se concordam ou discordam com esse cenário e a razão de concordar ou discordar com esse cenário, ok? Com esses 4 cenários.